Ucrânia, Rússia, Putin, OTAN e União Europeia são as palavras que estão em maior evidência no momento, tanto no Twitter quanto no Instagram, YouTube e Facebook. O mundo inteiro sabe o que está acontecendo no leste europeu. E sabemos dos riscos que esses conflitos geram. A Rússia literalmente declarou guerra contra a Ucrânia, e muitas pessoas apenas param para pensar nas possíveis catástrofes físicas que podem acontecer, e ignoram totalmente a questão econômica. Então neste vídeo, vamos entender o que acontece na economia dos países em meio à guerra. Meu nome é Christian Dias e bem-vindos de volta ao Business Store. O impacto em tempo de guerra. O custo da guerra é elevado. Pondo de lado a questão do custo humano, isso também afeta a inflação, que provoca incertezas no mercado e instabilidade. É normal assumir que em um momento de guerra, as prioridades de um país se tornam outras, afetando as condições econômicas normais. É importante darmos atenção ao que chamam de hidden costs, ou seja, custos ocultos, que vêm em consequência da guerra. Apesar de ter esse nome, eles são bem reais e nada de escondidos. Quando um país experimenta um conflito armado, a violência interpessoal aumenta exponencialmente. As pessoas experimentam conflitos internos e, apesar de não fazer parte do senso comum, normalmente em guerras as pessoas ficam muito apreensivas em atirar e matar outras pessoas do que imaginamos, gerando inúmeros traumas no futuro. Porém, desde a Segunda Guerra Mundial até os anos 90, com o suposto fim da União Soviética, os conflitos armados aumentaram em muito pelo mundo, sempre com uma ideia de independência, e a dualidade entre o comunismo e a democracia está sempre presente. Um bom exemplo disso é a Revolução Romena em 1989, em que o povo lutou para derrubar décadas de um regime comunista e assassinaram seu líder, impondo assim um Estado democrático. Embora terem conseguido se recuperar com o tempo, as consequências e efeitos dessa guerra civil é sentida até hoje. Ao decorrer dessas 3 últimas décadas, os conflitos têm sido centrados em grande parte em torno das diferenças étnicas e religiosas, principalmente pelas regiões da África e da Ásia, incluindo países como Burkina Faso, Etiópia, Camboja e outros. Essas guerras civis e atos violentos normalmente envolvem o islamismo radical e facções terroristas. As pessoas querem tanto acreditar que o que estão fazendo é bom para os seus amigos e família ou compatriotas que já não questionam o que tudo isso vai afetar à sua volta. Líderes astutos e espertos que assumiram nações inteiras são extremamente habilidosos em criar narrativas falsas nas cabeças das pessoas. Mas ok, nós sabemos das consequências da guerra e os males que ela traz, mas a pergunta é: por que então as pessoas continuam a gastar dinheiro e investem nelas? A resposta é a falácia da janela quebrada. Algumas pessoas acreditam que a guerra é boa para os negócios, porque pode parecer benéfica em termos de criação, demanda, lucros e inovação. Porém, isso é mascarado pelos dados indisponíveis de perdas de vidas e a destruição do capital físico e humano. Ao invés de construir bombas e reconstruir cidades destruídas, esse dinheiro poderia ser investido em educação e saúde, que agregariam muito mais no futuro econômico do país. A falácia da janela quebrada diz que gastar dinheiro na guerra cria muita demanda, e também uma grande oportunidade de baixo custo. Porém, pesquisas descobriram que países que sofreram com a guerra possuem baixa performance em questão de produção e consumo, justamente pela destruição do capital físico e humano, sem falar das barreiras econômicas que a guerra cria, como a impossibilidade de exportação e importação, dependendo do lado que o país esteja, e esse é só um dos custos da guerra. Primeiramente, é impossível falar sobre os custos da guerra sem citar a inflação, que é basicamente o aumento de preços e serviços. Consequentemente, a primeira coisa que vai embora são as economias e o dinheiro guardado da população. A incerteza na economia faz com que muitos investidores retirem o seu capital das empresas. Outra coisa que acontece é a desvalorização da moeda. Um exemplo disso foi na Guerra Civil dos Estados Unidos, onde a Confederação lutou para arcar com os custos da guerra e teve que imprimir mais dinheiro para pagar os soldados americanos, consequentemente desvalorizando a moeda. Durante a Segunda Guerra Mundial, todos os países enfrentaram um aumento de inflação devido aos gastos governamentais desenfreados, juntamente com a escassez de trabalhadores empurrando a economia o máximo possível.
Felizmente, o Brasil nunca passou por uma crise tão forte econômica em meio à guerra quanto a Áustria e a Hungria em 1946, por exemplo. Após a Segunda Guerra Mundial, ambos os países foram devastados e suas capacidades de produção de bens diminuíram drasticamente, o que criou uma situação de hiperinflação absurda. Foram longos anos para os países, porém felizmente conseguiram se recuperar. Outra coisa que acontece em meio à guerra é a instabilidade dos preços do petróleo. O conflito entre os países leva frequentemente a preços mais elevados dos barris de petróleo, já que a guerra normalmente ameaça essa produção. Um exemplo disso é a Guerra do Golfo em 1990, em que um barril de petróleo no mês de julho estava custando $21. E no meio de outubro, após uma invasão, ele já estava a $46. Voltando para 2022, desde a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, o preço do petróleo e do gás natural já subiram consideravelmente. A Rússia, sendo uma importante exportadora de gás natural, já se posicionou dizendo que vai reduzir a produção para colocar uma pressão nos preços a nível mundial. Agora vamos considerar a dívida nacional. Toda, e eu repito, absolutamente toda a guerra que já houve na história, há registros de dívidas internas no setor público. Em períodos de guerra, o país apela para o patriotismo do povo, dizendo que isto pode sustentar a guerra. Fazem isso para poderem pedir um pouco mais emprestado. O Reino Unido é um grande exemplo disso. Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial saiu bem caro para os britânicos, que provocaram uma dívida nacional imensa. E após a guerra, uma dívida maior ainda. Isso graças à brilhante ideia do governo de criar um sistema de previdência social que dependia dos empréstimos dos próprios cidadãos e que demoraram umas boas décadas para serem pagos. E que tal agora falarmos sobre o custo psicológico? O custo econômico da guerra é bem possível sendo realista de estimar e medir. No entanto, é quase impossível determinar os custos psicológicos da guerra, que causa dor, morte, sofrimento e medo. Conflitos armados podem deixar soldados e civis traumatizados para o resto de suas vidas, sem falar do estresse pós-traumático. Alguns pesquisadores estão estudando a possibilidade de tratar traumas, não só de guerra, mas no geral, através da tecnologia VR, e também através de algumas drogas psicodélicas. Mas de fato é impossível mensurar os efeitos negativos que a guerra causa na mente das pessoas. Apesar de podermos afirmar com certeza que sim, é muito grande. A economia após a guerra. A guerra conduz, inevitavelmente, a um legado de dívida, tanto na questão do aumento da dívida pública, quanto na questão da dívida moral, com um exército inteiro desmobilizado que agora vai ter que encontrar um novo caminho para a sua vida. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi devastada tanto pelos conflitos militares, tanto pelas exigências e pagamentos de reparação. Para lutar contra isso, a Alemanha novamente imprimiu mais dinheiro e, como sabemos, mais dinheiro em circulação, menos valorização da moeda nacional, gerando novamente uma superinflação. O descontentamento da população gerou sementes de extremismo político e, a partir daí, todos sabemos onde isso levou os alemães. A economia da Rússia hoje. Mencionamos há pouco tempo atrás sobre uma decisão da Rússia de reduzir a produção de gás natural, para assim impulsionar os preços a nível mundial. Porém, vamos falar um pouco sobre a economia da Rússia, que perante esse cenário sofreu algumas sanções, começando pela Bolsa de Valores, que foi fechada e até o momento de produção deste vídeo, não sabemos até quando ela vai ficar assim. O maior banco da Rússia anunciou que irá sair do mercado europeu e as ações do banco chegaram a valer 1 centavo nesta semana. A Rússia tem sido impactada diretamente neste momento de guerra. Diversos países sancionaram a Rússia, alegando que o objetivo é isolar o país de qualquer aliança econômica. Como forma de reprovação às atitudes do país, a Rússia irá passar por momentos muito difíceis, mas acreditamos que o pior ainda está por vir. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e vamos deixar aí nos cards recomendações de outros vídeos que você talvez possa se interessar. Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo.